Aqui é a bibliotecária Vanessa Mendonça, e neste vídeo eu vou apresentar a vocês a opção Downloads e Opções do EndNote Web. Vamos iniciar falando da opção Downloads. Aqui vocês vão ver três ferramentas que eu vou apresentar a vocês e qual a funcionalidade delas. A primeira é a ferramenta Site, While e Write, tá? Ela é um plugin que você vai baixar aqui de acordo com o seu sistema operacional, o Windows ou Macintosh, e vai instalar no seu Word, tá? Ele só funciona no Word, e um Word que tem uma versão um pouco mais atualizada, que seja de 2010 em diante, tá? Ele não funciona para outros editores de texto, como o BR Office, ou até mesmo o editor de texto do Macintosh, ele só funciona para o Word. Então, aqui você deve fazer o download, né, do programa, ele vai baixar, a instalação é super simples, basta você clicar em avançar até concluir. Durante o processo da instalação, o Word deve estar fechado, ele não pode estar aberto, né, e aí, concluída a instalação, você pode abrir o Word e visualizar, aparece uma aba escrita EndNote na parte superior do menu do Word, tá? Então, para que serve essa ferramenta, né? Ele vai servir no momento que você for fazer a sua escrita acadêmica, né, no editor de texto, no caso o Word, e aí é o momento que você vai fazer a citação do documento, né, então você vai puxar a referência, que já deve constar no seu EndNote Web, fazer a citação dela e automaticamente também ele coloca a referência, né, no formato bibliográfico que você selecionar. Há vídeos da bibliotecária Eliana Rosa explicando como fazer uso deste plugin do Word, então eu recomendo que vocês assistam. Bom, a outra ferramenta disponível é o capturar referência, tá? Para que ele serve? Você está numa página da web, algum site, ou até mesmo em algum local onde tem a descrição de algum artigo científico, e você quer pegar esta referência, tá? Então, ele abre para você um formulário já previamente preenchido com os dados que ele consegue recuperar do site que você está, e você deve complementar, né, este formulário com os dados que você tiver, para que ele gere uma referência que vai ficar salva no seu EndNote. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Então, para instalar esta ferramenta, basta você clicar nessa caixinha onde está escrito capturar referência e colocar no seu favoritos, tá? Basta arrastar, colocar no seu favoritos, na barra de favoritos, e ele vai ficar lá, disponível. Então, né, simulando aqui, vamos supor que eu queira pegar a referência desta publicação aqui da pesquisa FAPESP, tá? Então, eu venho aqui, no meu caso, ele não está aparecendo na barra principal, ele está escondido. Eu vou clicar em capturar referência, ele vai abrir uma tela para mim, ele vai pedir um login e senha, você deve colocar o seu login e senha do EndNote Web. E ele já pega os dados que ele consegue identificar dessa publicação, tá? Então, ele identificou que é um tipo de referência, né, que é um artigo de periódico, né, journal article, ele coloca como autor a pesquisa FAPESP, coloca já o título e o ano da publicação e a editora, no caso, como pesquisa FAPESP, tá? Aqui eu recomendo a vocês que confira essas informações, porque nem sempre elas vêm da forma correta, tá? Então, por exemplo, o autor dessa publicação não é a pesquisa FAPESP, tá? O autor é o Fabrício Marques. Então, aqui a gente pode fazer essa correção, tá? Então, eu coloco aqui, Fabrício Marques, tá? No caso, né, na ordem do sobrenome e depois o nome, já deixo pronto. O título, tá? Aqui tem um espaço antes, então eu tiro esse espaço. Há um subtítulo aqui, tá, da publicação. Você pode incluir aqui também, aí você vai digitar esse subtítulo. Eu vou pegar só as 3 primeiras palavras, tá? O ano de publicação, aí no caso o journal, né, então no caso aqui seria pesquisa FAPESP, tá? No caso quem publica, né, seria FAPESP. E aqui eu tenho informações, né, sobre essa publicação, então ela foi publicada em julho de 2021, eu posso colocar essa informação conforme eu visualizo aqui, tá? E ela veio publicada numa edição
eu não tenho essa opção aqui de edição nos campos, tá? Então, nesse caso, eu recomendo que você coloque aqui onde seria o número, ok? Então, coloco o ED, ponto, e coloco o número. No caso, também não há uma paginação, né, dessa publicação, então não preciso colocar. E aqui eu já consigo ver que ele pegou um resumo, tá? E também ele traz a URL do documento, tá? Então, ele traz o site onde esse documento tá. Então, com esses dados aqui, eu já consigo montar uma referência. E aí, basta eu clicar aqui em salvar aí, ele vai me informar que essa referência está sendo salva na pasta não agrupado, tá? Então, ele vai para essa pasta, eu vou mostrar para vocês onde é que fica, e aí essa ferramenta serve nesse sentido, tá? Mas você vai ter que preencher os dados, vai ter que verificar informações desse documento que você está querendo levar para o seu EndNote, tá? A maioria das vezes ele não identifica os dados, né? Ele às vezes não recupera nada, então nesses casos você vai ter que preencher manualmente praticamente todos os campos, tá? E aí vocês têm que ficar atento aos campos que são considerados mais importantes, né, para elaboração da referência, né, os elementos essenciais para se elaborar uma referência. Bom, lá no EndNote, para mostrar para vocês, ele vai aparecer aqui minhas referências e não agrupado, tá? Então, aqui vocês vão ver informações dessa referência, né, conforme a gente preencheu lá nos dados. Então, voltando aqui para downloads, a última opção é uma ferramenta chamada EndNote Click, tá? Ele sai daqui do EndNote, ele não tem interface aqui no EndNote, tá? Ao clicar, eu vou ser mandada para outro site, e a função desta ferramenta aqui é recuperar texto completo na internet para você, tá? Então, ele vai procurar para você o PDF de algum documento que você esteja buscando, ele vai buscar em fontes gratuitas, tá? E se ele encontrar, ele salva esse PDF aqui, online, né, na nuvem, nesse perfil que você cria do EndNote Click, porém, você consegue enviar esse PDF também para o seu EndNote, bem como a referência, tá? Então, isso é bem interessante. Eu já estou logada, mas o login e a senha é o mesmo do EndNote Web, ok? Então, vou clicar aqui em meu locker. Aqui foi a última referência que eu inseri aqui, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como funciona. Então, vou entrar aqui no PubMed, por exemplo, entrando numa base, vou fazer uma pesquisa aqui. Vamos supor que essa seja a minha pesquisa, tá? Então, aqui eu estou jogando um assunto geral, só para mostrar para vocês que quando ele identifica, ele já traz essa informação aqui, tá? Então, ó, visualizar PDF. Vamos visualizar aqui se tem mais algum. Tem outro aqui também, visualizar PDF. Se eu tiver na referência, tá? Porque aqui ele está trazendo resultados, né? Vários resultados, né? Se eu entrar na referência, ele também vai mostrar a opção de visualizar em PDF. E ao clicar aqui em visualizar em PDF, ele já abre o PDF dentro do meu EndNote Click, tá? Conforme vocês podem visualizar aqui. E aí, como eu posso proceder? Eu posso, automaticamente ele vai ficar salvo, tá? Então, ele salva, ele já avisa aqui que está salvo no lock. Se eu não quiser, eu removo. Basta eu passar o mouse aqui por cima, clico em remover. O que ele permite fazer? Baixar esse PDF, tá? Eu compartilhar este PDF, na verdade, eu vou enviar um e-mail com o link para acessar esse PDF, tá? O exportar para o EndNote. Aqui, o exportar, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um arquivo em RIS com os dados dessa referência, e lá no meu EndNote eu tenho que ir em coletar, importar referência e baixar esta referência. E só vai os dados da referência, tá? Não vai o texto completo. Posso visitar a página do periódico, posso visualizar uma citação, tá? Então, aqui, ele não tem um padrão, tá? Eu já tinha pesquisado anteriormente pela ABNT, então, você deve digitar da forma por extenso, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e aí clicar e ele vai trazer já essa referência pronta no formato da BNT. Se você for utilizar algum outro estilo bibliográfico, por exemplo, a Vancouver, aí você escolhe, tá? E aí tem várias opções.
tá? Por editoras, aí ele vai orientando aqui, entre parênteses, qual a diferença, né? Então, aí você vai selecionar, ok? Eu vou selecionar aqui Vancouver, esse simples, e ele vai trocar aqui a referência, ok? Então, ele tem essa funcionalidade aqui que também é bem interessante. E ele tem o que ele chama de tags, né? Então, você pode criar algumas etiquetas para você fazer a identificação desses PDFs dentro do EndNote Click. Agora, o que é mais interessante aqui? É você mandar esta referência junto com o PDF para o seu EndNote Web, tá? Então, aqui você pode selecionar em qual pasta você quer. Aqui ele mostra para mim as pastas que eu tenho hoje no meu EndNote Web, tá? Eu vou selecionar a pasta exemplo 3 e vou mandar para lá, tá? Então, eu mandei para a pasta exemplo 3, estou vindo aqui em minhas referências, ó, exemplo 3, é uma pasta que estava vazia, tá? Então, tá aqui, nessa referência, e tá vendo que tá com o clips marcadinho em azul? É porque o PDF veio em anexo, tá? Então, ó, aqui o PDF, tá bom? O PDF, no caso do EndNote Web, como ele é um gerenciador de referência que só tá no formato online, né? Você não faz nenhum tipo de instalação de desktop, então, esse PDF você vai estar acessando de qualquer lugar onde vocês tiverem acesso à internet, de qualquer computador, tá? Então, é bem interessante. E aqui veio a referência. Nesse caso, é bom sempre conferir, ver se está tudo certinho, se as informações estão preenchidas corretamente, e se tiver tudo certo, não tem problema. Se tiver faltando alguma informação, você complementa essa informação, porque se a referência estiver errada aqui, né, algum detalhe estiver faltando, enfim, isso tudo vai para o seu Word quando você for fazer a citação, porque ele pega a referência conforme os dados que estão preenchidos nos campos aqui, ok? Então, é bem importante que vocês estejam atentos às informações que vêm, né, são importadas, seja da base de dados, seja do próprio site do periódico, né, onde está mostrando ali o artigo científico, né, da revista e do site que você está querendo acessar, tá? Bom, então é isso, ele já vem automaticamente para cá. Isso é bem interessante, o EndNote Click, ele vai salvar, né, nesse caso aqui, está salvo no meu Locker. Se eu clicar aqui em meu Locker, eu vou ver que essa referência está salvo lá, que é esse aqui, tá bom? Se eu não quiser, eu posso deletar também, não tem problema nenhum, tá? Então, ele vai deixar um PDF salvo no EndNote Click, e se eu tiver interesse em enviar a referência e o PDF, eu mando dessa forma. Ah, e se eu já tiver a referência desse PDF no meu EndNote? Aí, nesse caso, você vai ter que baixar o PDF e fazer isso manualmente. Ou, se você preferir, você pode mandar, né, dessa forma, no push to EndNote Web, conforme eu mostrei, e depois deleta a outra referência para você não ter duplicado, tá? Você vê o que você acha mais fácil de fazer. Bom, agora falando de opções, né, para a gente concluir aqui. Em opções é onde você vai visualizar o seu perfil, então, aqui é onde você vai alterar a sua senha, você vai ver o endereço de e-mail que foi cadastrado, né, aqui para acessar o EndNote Web, informações do perfil, tem o seu nome, sobrenome, em idioma, você pode alterar a interface aqui, o idioma, qual que você quer utilizar, ele já vem como padrão português, e a assinatura. Tá? Sobre a assinatura, do que se trata? Quando a gente cria uma conta no EndNote Web, ele vai disponibilizar para vocês todas as ferramentas que estão aqui disponíveis, tá? Então, vocês vão ter acesso a tudo. A assinatura, na verdade, vai permitir a vocês, vai habilitar a vocês mais estilos bibliográficos para serem utilizados no Word, tá? E aqui também, eu vou mostrar para vocês onde é possível visualizar isso. Então, como eu faço para ativar essa assinatura? Basta você entrar no site da base de dados Web of Science e fazer um login lá. E o login é o mesmo do seu EndNote Web, tá? Então, ao se logar na base de dados Web of Science, ele habilita essa assinatura por 1 ano. E, passado 1 ano, basta você se logar novamente e ele vai renovar essa assinatura. Toda vez que você se logar no Web of Science, tá? Ele vai fazer a renovação dessa assinatura. Você pode acabar se logando antes de 1 ano. Então, só lembrando que a habilitação de mais estilos bibliográficos depende dessa assinatura. É a única questão com relação a essa assinatura, tá? Sobre todas as outras ferramentas, vocês terão
total uso, né, independente de entrar na Web of Science ou não. A diferença é essa. É interessante ativar, né, esses estilos bibliográficos, porque tem estilos de diversas revistas, de várias áreas, né, do conhecimento, então é interessante ativar para que vocês tenham mais possibilidades de uso de estilo bibliográfico. Eu vou mostrar brevemente aqui a vocês, ó, aqui em bibliografia eu consigo demonstrar esses estilos. Então, ele aparece aqui, tá? Vou dar um zoom aqui para melhorar um pouco a visualização. Então, aqui estão todos os estilos bibliográficos disponíveis a partir dessa assinatura, tá? Então, tem vários estilos de revistas, né, acadêmicas. Bom, outra coisa também que ele habilita, e é um detalhe aqui, é no coletar, no pesquisa online, tá? Então, aqui ele habilita mais instituições, mais portais, enfim, para você poder fazer pesquisa online. Lembrando que a maior parte das fontes que estão aqui de consulta são de catálogos de bibliotecas estrangeiras, tá bom? Mas tem algumas bases aqui, como, por exemplo, o PubMed, a Psyinfo, né, que estão disponíveis e você consegue fazer uma pesquisa online, tá bom? A gente tem vídeos também explicando de como fazer esse tipo de pesquisa aqui no EndNote Web. Bom, falando sobre a ativação dessa assinatura, como você deve fazer? Você precisa acessar o portal de periódicos da CAPES para acessar a base de dados Web of Science. Então, eu estou acessando aqui, ele está me informando que eu estou num acesso livre, tá? Que é o acesso gratuito do portal. No caso da UFRJ, o nosso acesso se dá via café, tá? Que é a Comunidade Acadêmica Federada. Aqui eu vou digitar Universidade Federal do Rio de Janeiro e vou me logar, tá bom? Bom, então aqui eu já estou logada, vocês conseguem visualizar a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu vou em buscar base. Aqui eu procuro pela base Web of Science. Essa base é da mesma empresa do EndNote Web, tá? Que é a Clarivate Analytics, por isso que há essa conexão. Então, vocês, com a mesma senha que vocês criaram para o EndNote Web, vocês acessam o EndNote Click, vocês acessam a Web of Science, e também acessam o serviço chamado correspondência, que é possível acessar via EndNote, tá? A gente também tem um vídeo explicando sobre a funcionalidade desse correspondência, tá bom? Então, a senha que você criar para o EndNote Web vai servir para mais esses 3 serviços, tá? Então, eu venho aqui, ó, em fazer login, ele vai pedir para eu fazer o login, eu coloco meu login e senha do EndNote Web, e a partir daí ele vai habilitar essa assinatura ou renovar, tá? Dependendo da sua situação, ok? E aí, no caso, eu posso vir aqui, ó, para mostrar para vocês, ó, em produtos, eu venho aqui, ó, em EndNote, e ao chegar aqui, ele já vai abrir justamente a opção da assinatura. E aí eu venho em opções, em assinatura, e aí eu vou ver a data da expiração dessa assinatura, que seria 26 de outubro de 2022. Bom, gente, termino o vídeo aqui. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.